Saudações, meus amigos! Demoramos, mas voltamos! E para aquelas pessoas que estavam na expectativa e nunca chegava o vídeo, para aquelas que também estavam reclamando, abandonou o canal, nós teremos este vídeo, semana que vem mais um vídeo e na próxima semana mais um vídeo, ok? Então teremos 3 vídeos seguidos, um por semana, contando com esse, tá? Este vídeo e o próximo, nós teremos o assunto focado em entidades. Isto se tratando em entidades como uma visão geral, ampla, universal, ok? Ou seja, os assuntos, comentários, observações, ensinamentos, o nosso ponto de vista referente a tudo aquilo que envolve a parte de entidades pode ser aplicado, entendido em qualquer cultura religiosa, certo? Vamos falar sobre entidades, os vários detalhes que é necessário você, como iniciado, já saber. Porém, se não sabe, se não tinha uma ideia, agora nós estaremos aqui colocando alguns assuntos em pauta, ok? E para você que já tem um determinado conhecimento sobre os assuntos que queremos abordar, se é algo diferente ou totalmente ao contrário do que você aprendeu, perfeito! Aquilo que você aprendeu, leve consigo. Não tenha isso como uma ofensa de minha parte para você e também não tenha isso como sendo errado da parte a qual orientou e ensinou você, beleza? Aqui é um canal onde nós vamos colocar sempre o nosso conhecimento, aquilo que nós praticamos e informações variadas de forma totalmente neutra, certo? Um lembrete a mais. Nós, então, já estamos tratando sobre limpeza espiritual e abertura de caminhos para 2026. Para aqueles que não conhecem, resumidamente, bem rápido, esta limpeza espiritual e abertura de caminhos, ela funciona da seguinte forma. É um procedimento individual em se tratando da limpeza, em se tratando da proteção e abertura de caminhos. Uma parte é coletiva, que é a parte do sacrifício de animais, no final do ano, e todos os meses nós renovamos com oferendas a Exu do Ouro, que aqui está. E a parte da limpeza, ela é finalizada em janeiro, ela é feita em dezembro, certo? Então, até o final do ano é feita a limpeza espiritual e no início de 2026 já começa a proteção e abertura de caminhos, certo? E a limpeza é despachada? Não, é enterrada em início de janeiro e uma outra parte, que é da proteção e abertura de caminhos, fica aqui, junto com o Exu do Ouro. Aqui, nesses pequenos pacotes, nós temos a foto e uma pedra preciosa de cada pessoa. Então, cada pessoa tem o seu pacote individualmente, além do pacote da limpeza, é óbvio, né, que é bem elaborado, que vai ser enterrado no início de janeiro, tá? E aqui fica durante o ano todo e todas as semanas eu acendo uma vela e ofereço bebida. E 1 ou 2 vezes por mês eu ofereço oferendas a Exu do Ouro. Então estamos renovando a proteção e abertura de caminhos em se tratando deste assunto. A pessoa investe apenas uma vez e tem o ano todo de energias e irradiação daqui para ela, ok? Agora, nós vamos então falar sobre o início deste assunto referente a entidades. Este vídeo, exclusivamente sobre entidades, o próximo também, exclusivamente sobre entidades, e talvez o terceiro também. Nós queremos pegar e tratar muito bem esse assunto, porém tentando ser direto e objetivo e com informações que são necessárias e vitais para um bom desenvolvimento de práticas religiosas, ok? Já voltamos. Amigos, só não esqueçam, este vídeo
e os próximos na sequência, os quais estaremos falando sobre entidades, e isso se refere a um conhecimento e algo que pode ser aplicado a qualquer tipo de cultura aonde haja o tratamento de entidades, ok? Então, seja da forma que for, você iniciado em uma cultura ou até mesmo você sendo o zelador de uma entidade, ou seja, aquela pessoa que não é iniciada tem apenas a consagração de uma entidade e ela cuida daquela entidade, ok? Então, começando, nós temos, então, 3 formas de cultuar uma entidade, tá? Primeira, assentamento. O que é o assentamento? É uma estrutura com inúmeros materiais, ok? E essa estrutura é o máximo que se pode ter dentro de um conjunto de materiais representando o corpo físico daquela entidade, beleza? Aí nós temos a segunda forma, que é firmeza. Em algumas culturas, nós temos para o iniciado tanto o assentamento quanto a firmeza. A firmeza já é algo com menor quantidade de materiais. Isto pode ser dentro de uma cultura ou significando que aquela entidade, ela tem um superior, ou seja, a entidade que tem um assentamento é superior à entidade que tem apenas firmeza. Ou a firmeza pode significar o início dos cuidados que aquele adepto vai ter com aquela entidade e mais adiante vai se trocar da firmeza para o assentamento. Então, assentamento, maior quantidade possível dentro daquela cultura religiosa, a maior quantidade de materiais dentro do que se diz respeito àquela entidade, ok? Firmeza, às vezes apenas um objeto ou no máximo 3 objetos que formam aquela estrutura representando também o corpo físico da entidade. E aí nós temos, para aquelas pessoas que elas não estão dentro de uma cultura religiosa, elas não são iniciadas, porém elas têm uma entidade consagrada e ficam cuidando daquela entidade, independente do motivo. Tem vários motivos que isso pode acontecer. Ou também uma entidade totalmente diferente que está agregada dentro daquele espaço físico ao qual outras ali estão. Chamamos isso de ponto de força. Então, se a pessoa não é iniciada e ela vai fazer a zeladoria de uma determinada entidade, o que ela vai receber? Uma estrutura cheia de objetos. Quando eu digo cheia, tá? Não vai imaginar que são 50, 60, 70 objetos, não. É em torno de 3, aí 11, 14, aí depende da cultura religiosa, tá? Mas alguns objetos. Então, uma estrutura com alguns objetos representando o corpo físico daquela entidade. E se nós temos, por exemplo, um demônio da guarda, ou então um Egum, ou então uma outra entidade que é diferenciada daquela cultura, mas está dentro do mesmo espaço físico, chamamos também de ponto de força, ok? Muitas pessoas acabam perguntando, por que usamos miniaturas de objetos e não o objeto próprio, verdadeiro? Tá? Por que são miniaturas e não os objetos próprios verdadeiros? Nós devemos lembrar o seguinte, quando iniciou a cultura para aquela entidade, lá muitos anos atrás, nós tínhamos uma estrutura social diferente. O que isso significa? Nós tínhamos casas e terrenos bem maiores. Antigamente, aí assim uns 30 anos atrás, tá? O terreno padrão, ele tinha em torno de 10 por 15, 10 metros de largura por 15 de fundo, às vezes 10 por 20, sendo que aquele classe média 10 por 30, e aí se tinha muito pátio. Inclusive, era muito comum se ter o espaço físico para o culto fora da casa. Ou seja, se tinha ali um ambiente construído com as entidades ali, não era dentro de casa, fora de casa, porque se tinha bastante terreno, se tinha bastante espaço, certo? E aí o mundo foi acabando, modernizando, quantidade de pessoas multiplicando e
o espaço físico das pessoas em moradias foram diminuindo. Até mesmo apartamentos. Apartamentos antigamente, tá? Eles tinham assim, ó, apartamento padrão, para dizer assim, o meio básico, 70 metros quadrados. Hoje em dia, apartamento padrão em torno de 55 a 60 metros quadrados, no máximo. Ah, mas são só 10 metros quadrados. 10 metros quadrados é muito espaço, tá? Então, em toda a estrutura de moradia, seja ela qual for, foi reduzindo. Então, seres humanos precisam se adaptar a essas mudanças, tá? Sendo assim, é muito mais fácil você ter um espaço adequado usando miniaturas de objetos, tá? E, na minha opinião, no meu ponto de vista, tá? Usar objetos em miniatura fica uma estética mais suave, tá? Porque assim, ó, no meu ponto de vista, tá? Quem faz diferente, não estou criticando, só estou dizendo o meu ponto de vista, o meu gosto, tá? Então, digamos assim, ó, eu tenho um ocultar mais ou menos desse tamanho. Aí eu vou botar um facão desse tamanho. Aí eu vou botar uma enxada, aí eu vou botar um tridente, um nome, entendeu? Então, assim, ó, no meu ponto de vista, esteticamente, fica um tanto que desarmônico alguns objetos dentro do assentamento, tá? E, seguindo adiante, o que eu também acho desperdício é a quantidade de sangue que eu vou precisar para banhar aquele objeto no ponto em que ele realmente possa estar batizado, consagrado, de uma forma eficiente, com uma boa energia. A miniatura, ela vai ser banhada por completo de sangue. Independente da quantidade de animais, a gente consegue banhar o objeto por completo. Mesmo que escorra por ele, nós conseguimos banhá-lo por completo. Então, assim, ó, o meu ponto de vista, tá? É mais agradável esteticamente e é mais produtivo espiritualmente miniaturas, tá? Mas tem diferença de força espiritual em um objeto normal, ou seja, um objeto comum, tá? Por exemplo, uma espada. Vou botar uma espada? Pode botar. Mas aí vai ficar uma estética meio confusa. Mas pode botar. A força espiritual é a mesma. Você usando uma miniatura que represente aquele objeto, certo? A miniatura, lógico, ela é idêntica ao objeto natural ou um objeto natural. A força espiritual é a mesma, tá? Búzios, tá? Aquelas entidades que recebem búzios em seus assentamentos, firmezas e pontos de força. As pessoas perguntam, eu posso usar búzios banhados a cobre, a bronze, a prata, a ouro? Ou então eu posso usar, ao invés de búzios normais ou búzios banhados, eu posso usar um búzio de metal? Ou seja, foi feito um molde e um artista, um artesão foi lá e fez um búzio de metal. Posso? Pode. Não tem diferença de energia espiritual. Eu praticamente uso apenas os búzios naturais devido ao orçamento. Então, se eu for colocar búzios banhados a cobre, a bronze, a prata, a ouro ou búzios de metal, o que vai acontecer? O meu investimento necessário vai ser bem significativo o aumento que ele terá, tá? Seguinte, pessoas iluminadas. É o seguinte, é muitíssimo importante você ter a noção, a coerência de que os objetos em miniatura ou em tamanho real, eles têm um determinado significado. Você não pode usar algo parecido com o objeto que tradicionalmente deve estar ali, naquele assentamento, firmeza ou ponto de força. Vou dar aqui alguns exemplos, tá? Algo que é muito corriqueiro as pessoas confundirem, tá? É o elemento gadanho. Gadanho é um objeto, foice é outra. Na maioria das culturas, você trocando a foice pelo gadanho ou o gadanho pela foice, você vai quebrar uma linha de raciocínio, uma linha que está programada para um determinado objetivo, ok? Em
feitiços, em rituais aonde você vai fazer, tá? Vamos dizer assim, magia, bruxaria, um feitiço, que você tem um determinado objeto que deve usar, tá? Não mude de jeito nenhum, ok? Em consagração de entidades, tente manter aquilo que está na sua relação de materiais, tá? Mas então, o exemplo que eu estava dando, tá? A foice, ela representa o quê? Ela representa o poder de colher aquilo que é necessário, aquilo que é planejado. A foice é algo que eu vou, em curta distância e com facilidade, colher. E ela também é uma arma, ok? A foice também é uma arma. Então, foice, colher aquilo que está perto, aquilo que eu tenho facilidade e aquilo que nós temos como executar apenas com uma mão. Eu não preciso de duas mãos para o uso de uma foice. Gadanho é diferente. O gadanho, ele é uma ferramenta que serve para colher algo que está mais longe ou colher algo que está mais forte. Eu preciso de muito mais força para colher ou para cortar aquilo que é o meu objetivo, certo? E também representa a morte, representa a mudança, a transformação. Então, foice, uso apenas com uma mão com facilidade aquilo que está perto. Gadanho, é obrigatório eu usar duas mãos, faço mais força e aquilo que está mais longe. E também transformação de vida. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Deixa eu chegar aqui. Ó, esses dois objetos, eles têm o mesmo tamanho. Este aqui, gadanho. Este aqui, foice. Notaram a diferença? A diferença é, a foice, ela é uma ferramenta para ser utilizada com uma mão. Gadanho é uma ferramenta utilizada para ser utilizada com as duas mãos. Então, o gadanho, ele tem um apoio embaixo e um apoio próximo ao meio, que é para você usar com as duas mãos, ok? Vamos aqui novamente. Gadanho e foice, certo? Gadanho, foice. O gadanho, ele também pode ter a sua lâmina reta. A foice, a lâmina sempre é curva. E aqui, por exemplo, tá? Deixa eu pegar aqui o gadanho, tá? De novo o gadanho na mão direita, tá? E aqui a foice. São o mesmo tamanho, mas este aqui é foice, tá? Ah, mas tem essa linha aqui no meio. Essa linha aqui não. Isso aqui é um cabo de madeira e aqui começa a lâmina, entendeu? A mesma coisa, vamos lá, outro objeto, tridente. Qual é o tridente macho, qual é o tridente fêmea? O tridente, ele tem significado também, ele tem o significado macho e fêmea. Este aqui, ó, é um tridente macho. O tridente macho, ele tem a sua base reta. Ele tem linhas retas. Tridente fêmea, ele tem a linha arredondada. Ok? Então, independente do formato que o tridente vai ter, se ele tem linha reta, ele pode ter outro formato, tá? Não precisa ser quadradão assim. Ele pode ter outro formato, mas se ele tem linhas retas, ele representa o masculino. Linhas curvas, ele é feminino, certo? Alguns pontos riscados de Exus macho tem o tridente arredondado. Isto é outra coisa, é ponto riscado, não é uma ferramenta, tá? Outra coisa, espada. Espada também, tá? A espada também tem macho e fêmea, tá? Espada fêmea geralmente é com essa proteção aqui, tá? A espada fêmea geralmente ela protege, se eu vou segurar aqui, tá? Ela protege toda a mão. Espada macho é aquela espada que só tem uma base reta aqui, tá? Então
Espada fêmea, ela tem a proteção para a mão toda. Espada macho, ela é reta, então ela só tem aquela parte reta nela. E isto na maioria das culturas, tá? Em algumas culturas é o inverso, mas aí depende de cada cultura. Uma outra observação, algumas pessoas perguntam, né, já levantaram essa dúvida aí várias vezes. Eu posso usar pedra preciosa para um ocultar? Ou seja, eu posso usar como ocultar uma pedra preciosa? Eu quero fazer a consagração de uma entidade, eu posso usar um ocultar? Não pode. Então, assim, seria lindo se a gente pudesse usar uma pedra preciosa como ocultar daquela entidade. Mas, não, de jeito nenhum, tá? Então, é assim, a pedra preciosa, por mais que você não trabalhe com ela, você vai ter algo que não tem uma representatividade. Porque os ocultás, eles têm determinados formatos que também representam aquela entidade ou representam algo que está ligado àquela entidade, tá? Então, uma pedra preciosa, por maior cuidado que você tenha para tirar ela da natureza, ela não vai ter um formato que venha a ser possível você trabalhar com ela para uma entidade. E se você for lapidar ela, acabou! Então, o que acontece? Um ocultar, você não vai lapidar ele, você não vai transformar ele. E, aliás, se você fizer isso, vai lapidar um ocultar, não tem uma base perfeita aqui, eu vou pegar uma lixadeira aqui, eu vou deixar ele bem retinho aqui embaixo. Acabou! Você tirou toda a força espiritual, tirou a vida do ocultar, certo? Então, o ocultar, ele pode estar lascado, ele pode ter algumas marcas, algumas lascas, tá? Isso não é nenhum problema, ele pode ter vida, mas agora se você pegar uma lixadeira, qualquer coisa, tá? E você fizer alguma transformação naquele ocultar, ele perde a vida. Então, uma pedra preciosa, ela não pode ser usada por dois motivos óbvios. Ela não vai ter um formato que represente aquela entidade ou algo ligado a ela, e também você teria que lapidar ela para ela ter um formato adequado para o uso, o que, na verdade, não teria significado espiritual nenhum. Um aviso aqui para aquelas pessoas que acabam usando lá nossa página de sugestões e críticas, todas são bem-vindas, tá? Nós temos aqui um link na descrição do vídeo, aonde nós direcionamos para a nossa página, lá para o nosso site, onde a pessoa pode dar sugestões e também fazer críticas, tá? Mas, se você for usar o formulário, por gentileza, é necessário você informar ou um e-mail de forma correta, ou o telefone do WhatsApp de forma correta. Nós temos vários casos em que ou a pessoa informa o e-mail errado, e aí não informa o WhatsApp, ou então informa um telefone, não coloca o DDD. Como é que a gente vai adivinhar o DDD da pessoa? Muitas vezes a minha secretária quer dar o retorno sobre a sugestão ou crítica e o e-mail está incorreto. Ou não tem e-mail e aí tem o número de telefone, mas não tem o DDD. E aí é impossível de dar um retorno, certo? Nós temos três ou quatro pessoas. Quatro pessoas, tá? Nós temos 4 pessoas, não vou dizer se é homem, se é mulher, mas são 4 pessoas que eles, de tempos em tempos, a cada 2 ou 3 semanas mais ou menos, de tempos em tempos, eles vão lá, vão no site, entram no formulário e fazem o mesmo pedido. O mesmo pedido. Só que a pessoa, ou ela não coloca o e-mail de forma correta, ou coloca o telefone sem o DDD. Aí não tem como dar um retorno. Muitas vezes, a minha secretária ela vai dar o retorno sobre a sugestão ou crítica, tá? Mas você precisa também colaborar, né? Passar a informação de contato, ou e-mail, ou WhatsApp, a informação correta, beleza? Amigos, aqui na descrição do vídeo também nós temos um link aonde nós estamos direcionando para o vídeo aonde eu explico com detalhes sobre a limpeza, proteção e abertura de caminhos para Exu do Ouro, ok? Lembrando, você vai investir apenas uma vez e vai ter uma limpeza espiritual, proteção e abertura de caminhos que vai estender por todo o ano de 2026, ok? Então, os comentários de hoje são esses. Espero que tenha agradado de alguma forma. Espero ter contribuído, agregado, nem que seja parcialmente, as informações e comentários que aqui trouxemos, beleza? Agradeço a todos. Semana que vem estaremos de volta e fica aqui o meu fraterno abraço.
Anda mambo do can mage baram.